nesse domingo. E hoje nós vamos fazer de uma forma um pouco mais diferente, nós vamos ler um capítulo todo. Os irmãos podem abrir no livro de Levítico. A pregação de hoje tem texto base Levítico, capítulo 11, terceiro livro da Bíblia. Levítico capítulo 11, nós vamos ler todo o capítulo 11. E também nosso sermão tem como base também Atos capítulo 10. Aí os irmãos abrem daqui a pouco. Nós vamos ter dois textos hoje base, Levítico capítulo 11 e Atos capítulo 10. Vamos fazer uma leitura alternada, né? Hoje eu trouxe aqui a Almeida Revista Atualizada para ficar tudo igual, né? Aí eu vou ler os versos ímpares, e os irmãos leiam os versos pares, por gentileza. Olismar, faz a voz mais alta aí para não ficar aquela coisa dispersa para a gente, por favor, tá? Vou começar a ler o verso 1. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. O arganaz, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, esse vos será imundo. De todos os animais que há nas águas comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis, e abomineis o seu cadáver. Das aves, estas abominareis, não se comerão, serão abominação, a águia, o quebrantoso e a águia marinha. Todo corvo, segundo a sua espécie. O mocho, o corvo marinho, a ibis, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, polpa e o morcego. Mas de todo inseto que voa e anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com elas sobre a terra, estes comereis. Mas todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós outros abominação. Qualquer que levar o seu cadáver lavará as suas vestes e será imundo até a tarde.
Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés vos será por imundo. Qualquer que tocar o seu cadáver será imundo até a tarde. Estes vos serão imundos entre o enxame de criaturas que povoam a terra, a doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie. Estes vos serão por imundos entre todo o enxame de criaturas. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. E todo vaso de barro, dentro do qual cair alguma coisa deles, tudo o que houver neles será imundo, o vaso quebrareis. E aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto será imundo. Se for um forno ou um fogareiro de barro, serão quebrados. Imundos serão, portanto, vos serão por imundos. Se do cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta será limpa. Se morrer algum dos animais de que vos é lícito comer, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Também todo enxame de criaturas que povoam a terra será abominação, não se comerá. Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contamineis, para não serdes imundos. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Agora, irmãos, o segundo texto base é Atos, capítulo 10, por gentileza, versos 9 a 16. Vamos fazer da mesma forma. Eu leio os versos ímpares e os irmãos leiam os versos pares, até o verso 16. Diz assim o verso 9. No dia seguinte, estando eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas.
E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Bom, irmão, só contextualizando aqui esse texto de Atos, Pedro então estava já fazendo a viagem à casa de Cornélio para anunciar a palavra de Deus àquela região, àquela família especificamente, a casa de Cornélio. Bom, irmãos, vamos orar então. Senhor, grandiosa é a tua palavra, Pai, e ó Deus, muito aplicável aos nossos dias. Senhor, pedimos a Ti, envia o Teu Espírito Santo, Pai, para que as palavras, Pai, não sejam meramente palavras, Pai, mas, ó Deus, a Tua doutrina, a Tua verdade, e que, ó Deus, ela transpasse os nossos corações, Pai, e nos inunde com a Tua graça. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, o capítulo de Levítico, como podemos perceber, trata de limpeza e impureza. Aqui é tratado mais especificamente sobre comida, sobre alimentos puros e impuros. A palavra limpo tem muitos significados hoje em dia. Existem diferentes tipos de limpeza. Nós temos médicos, nós temos demais profissionais da área da saúde aqui entre os membros da igreja. Na sala de cirurgia, as coisas devem estar limpas, e isso tem uma interpretação muito rígida e estrita. Estar o mais livre possível de todo tipo de bactéria, fungo, germe ou qualquer coisa. De forma semelhante, em uma fábrica de eletrônicos, onde os cristais de silício são cultivados, a sala é incrivelmente limpa. O silício é um elemento muito abundante na Terra, mas que precisa, para ser manipulado, de estar totalmente limpo. Quase não há contaminação. Aqui também na igreja há profissionais da área de alimentos. Os restaurantes onde você e eu comemos devem ser limpos, especialmente a cozinha. Esperamos que isso seja verdade. Depositamos nossa confiança nos estabelecimentos que comemos e compramos alimentos. O lugar tem que ser limpo. Além disso, podemos notar outros padrões de limpeza. Quando uma criança diz, meu quarto está limpo, provavelmente ela só quer dizer que não tem uma casca de banana no chão. Meu padrão de limpeza para um carro, por exemplo, é que a parte de dentro deve estar limpa. Outras pessoas prezam mais pelo exterior do carro. E ainda a diferença quanto ao grau de limpeza, se limpou os vidros, se passou silicone no painel, se limpou os bancos. A palavra limpo significa algo diferente quando chegamos à definição de limpo e impuro em Levítico. É importante para nós entender o significado de limpo e impuro, conforme usado no Antigo Testamento, e sua aplicação para nós no Novo Testamento. Quando saímos do Antigo Testamento e entramos no Novo, vemos que a definição de limpo e impuro é fundamental para a nossa compreensão de como viver de forma cristã. Encontramos essas questões discutidas e debatidas acaloradamente entre os escribas e fariseus na época de Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo entrou nesse debate, discutindo com os fariseus esses conceitos. E, meus irmãos, devemos também observar que limpeza e impureza estão relacionados à santidade. Certamente é isso que nós lemos em Levítico, e certamente é assim que o Novo Testamento trata a pureza e a impureza. Portanto, se você foi salvo por Jesus Cristo e está aqui, deve estar preocupado em levar uma vida de santidade. Você deve se preocupar em entender o que é puro e o que é impuro. E isso nós vamos fazer agora. O primeiro ponto do nosso sermão são categorias de limpeza e impureza. Agora,
vamos nos aproximar de alguns detalhes do capítulo que nós lemos de Levítico, capítulo 11. Antes, vamos começar com uma palavra de cautela. Quando chegamos aos animais mencionados em Levítico, alguns de nós sofremos por não conseguirmos nem ler, nem pronunciar corretamente, né? Imagine então quanto a entender o que são. Na verdade, os estudiosos têm certeza da identidade de apenas 40% dos animais referidos aqui. Nos outros 60% dos nomes da lista, há discordância em saber exatamente qual animal, qual espécie que Moisés estava se referindo. Isso se deve ao fato do hebraico ser uma língua muito distante e primitiva, difícil de traduzir nomes. Mas, irmãos, sejamos claros, só nomes. O hebraico é uma língua traduzível. Porém, essencialmente, é fácil de discernir, pelo menos, que estamos lidando com 3 categorias diferentes de criaturas. No capítulo 11, encontramos primeiro as criaturas terrestres, os animais que vagam pela terra, nos versos 1 a 8. Então, encontramos nos versos 9 a 12 as criaturas aquáticas, aquelas que vivem debaixo d'água ou na água. E, finalmente, temos as criaturas voadoras. Note que, assim como estamos vendo nos domingos pela manhã, na EBD sobre criacionismo, com o presbítero Tiago, essa é exatamente a ordem lá da criação, né, de Gênesis 1. Moisés tem esse cuidado de colocar exatamente naquela ordem de Gênesis 1. Nos versículos 24 a 47, basicamente, a última metade do capítulo, tratam da cura, ou seja, da solução para o problema da impureza. De um modo geral, um dos temas proeminentes desses últimos versículos tem a ver com a morte. Isso é, um animal limpo se torna impuro por sua morte. E também um animal impuro, que já era impuro vivo, fica impuro por ter sido morto. Ou seja, caso alguém tenha matado um animal impuro para comer, essa pessoa está impura. O que importa é que, em sua morte, o animal se contamina. Ou seja, caso uma pessoa tenha matado um animal puro ou impuro para comer, essa pessoa está impura. Porém, se vamos comer uma criatura, a primeira coisa que geralmente fazemos é matá-la. A morte de qualquer criatura contamina aquele que o matou e o torna impuro. A única forma que um animal poderia morrer para ficar limpo e ser comido era oferecendo em sacrifício a Deus. Vejamos agora as categorias de animais puros e impuros. Os animais terrestres, que são tratados nos versos 1 a 8. Existem 2 estipulações básicas que devem ser atendidas antes de um animal que morra na terra possa ser considerado limpo e, portanto, possa ser comido pelo israelita. Ele deve ter cascos fendidos e ser ruminante. Não pode ser apenas um desses, deve ser ambos. Portanto, um casco fendido não ruminante não é bom o suficiente. Tem que ser ambos, e o texto deixa isso muito claro. A segunda categoria, os animais aquáticos. Quando chegamos às criaturas que habitam no mar, elas também devem atender a 2 qualificações. Devem ter barbatanas e escamas. Se tiver alguém que já pescou aqui, sabe que quando a gente está na pescaria, a gente espera pegar algo exatamente assim, né? Uma coisa com escamas e com barbatanas. Deve ter ambos para se qualificar. Isso significa que criaturas que vivem no mar, como camarão, lagosta, lula e outros tipos, não caberiam aqui. Apenas aqueles que têm barbatanas e escamas, apenas aqueles que são peixes, estariam limpos. Terceira categoria, os animais que estão nos ares. Parece que, essencialmente, nenhuma qualificação é dada. Ou seja, não precisa ter 2 asas, mas parece que essas criaturas no ar não podem ser semelhantes a urubus. Ou seja, elas não podem ficar sentadas esperando que algo morra para que possam comer. Então,
Logo depois nós temos os insetos voadores. Aqui, todos os insetos voadores são chamados de impuros, com a exceção daqueles que têm um conjunto de pernas saltadoras, que os impulsionam para que possam pular e voarem. Um personagem muito conhecido do Novo Testamento tinha uma dieta bem específica, né? João Batista comia gafanhotos e mel silvestre. João Batista estava dentro da lei do Antigo Testamento. E depois, no final do capítulo, os animais mortos. Essencialmente, qualquer animal que não tenha sido morto pelo processo de sacrifício na frente da porta da tenda da congregação é impuro. As carcaças são o que pode contaminar. Por exemplo, se uma pessoa comer uma vaca que acabou de ser morta por um lobo, essa pessoa seria cerimonialmente impura, embora pudesse comer a carne se ela fosse sacrificada a Deus. Nenhum israelita poderia comer carne de caça, ou seja, aquela carne que caçamos, matamos na hora e comemos. Israelita só poderia comer a carne dos animais criados e de rebanho. E os animais que se comportam como enxames. Essa categoria inclui animais como ratos, lagartos, baratas, abelhas, etc. A enxameação é o fato de andarem juntos, em grupos, e parece ter uma forma de movimento errática, né? Eles vão para qualquer lugar, sem objetivo. Irmãos, essas são as categorias de pureza e impureza que o capítulo 11 de Levítico nos mostra. Mas então, o que podemos observar com tudo isso que dissemos até agora? A primeira coisa que vemos é que a limpeza e impureza tem a ver com comida. Mesmo a questão dos animais mortos, o ponto central é que não podemos comê-lo porque estão mortos. Essas categorias, pureza e impureza, têm a ver com a comida, ou aquilo que é tocado quando morto. A segunda coisa que podemos ver é que a limpeza ou impureza é uma categoria e não uma condição. Isso é muito diferente do que a gente viu agora, o sentido contemporâneo da palavra limpeza ou da palavra impureza. Consideramos um carro sujo quando ele está cheio de poeira. Uma panela está suja quando tem resto de comida. Quando uma casa está anunciada para alugar e se diz limpa, isso quer dizer uma condição, ou seja, ela não está suja, ela está limpa. É diferente do anúncio estar assim: essa casa é um chalé, essa casa tem garagem, essa casa é na praia. O sentido de limpo hoje é de condição. Porém, o sentido bíblico é de categoria. Limpo é um pronunciamento categórico. Se não foi morto em sacrifício, é impuro. Um porco é impuro, um camarão é impuro. É categoria. A terceira coisa que podemos ver é que a pureza e impureza são categorias definidas por Deus e declaradas pelos sacerdotes. É isso que o texto que acabamos de ler em Levítico 11. O livro de Levítico é um manual para os sacerdotes sobre os procedimentos e ensinos que eles deveriam ensinar. São eles, os sacerdotes, que anunciarão o que é impuro e o que é limpo. E, meus irmãos, a quarta coisa que podemos observar é que a impureza está, de alguma forma, relacionada à santidade. Quando chegamos à razão básica pela qual um israelita deve fazer essas distinções entre puro e impuro, encontramos no final do capítulo 11. Você deve ser santo, porque eu sou santo. Pela primeira vez na história, pela primeira vez no Antigo Testamento, homens e mulheres devem observar essas distinções, porque Deus fez essas distinções. Portanto, a limpeza está relacionada à santidade de Deus. Israel deve observá-la por causa da santidade de Deus. Portanto, há uma relação direta entre o que é limpo e o que é santo nas Escrituras. O que é impuro nunca pode ser santo. Nosso segundo ponto do sermão. Por que então nós temos essas categorias de impureza e pureza? Deus nunca diz a Israel
por que algo é puro e por que é impuro. Ele nunca dá uma razão para a definição de limpo ou impuro. Porém, algumas sugestões foram dadas ao longo da história. A primeira sugestão que foi dada é a explicação do culto, que diz que certos tipos de criaturas eram usadas em rituais e adoração pagãos. Por causa da associação daqueles animais com o paganismo, Deus não podia permitir que fossem trazidos para a adoração israelita ao Deus verdadeiro. Essa é a primeira explicação possível. Isso vem do chamado de Israel para ser santo, e ser santo é ser separado. Então, nós devemos ser diferentes, nós não podemos sacrificar os mesmos alimentos. Por exemplo, ossos de porco foram encontrados em todo o Oriente Próximo e estavam envolvidos em rituais pagãos de sacrifício. Então, um porco, que era uma criatura proibida de ser comida pelo israelita, era realmente envolvido em muitos sacrifícios pagãos. Porém, essa explicação é derrubada porque entre os pagãos, o sacrifício de um touro também era proeminente. Deus não teve problemas em dizer a Israel que deveriam sacrificar um touro. Em outras palavras, simplesmente não parece que as criaturas que Deus proclamou serem impuras eram todas envolvidas na adoração pagã. Uma segunda hipótese para explicar isso é a explicação higiênica. Deus proibia comer certos animais porque não era saudável comê-los naquela época. Claro, eles não tinham geladeiras, não tinham micro-ondas, não tinham todos os vácuos que matam germes. Bem, isso parece uma coisa razoável. Eu iria mais longe a ponto de dizer que pode haver algumas criaturas que Deus chamou de impuras que realmente não é saudável de comer. Olha, não comam baratas, não comam ratos. Por exemplo, um camarão, se não for bem refrigerado, estraga em cerca de 5 horas fora da água do mar. Porém, a gente leu aqui em Atos 10, 9 e 16, que poderia comer qualquer coisa. Mas, no Novo Testamento, também não tinha geladeira, não tinha vácuo, não tinha álcool gel, não tinha nada disso. Então, essa explicação, essa segunda hipótese, não vale. E a terceira hipótese é a definição arbitrária. Por que Deus chamou o porco de impuro e a vaca de limpa? Deus nunca explica isso. E, olhando para todos os comentários de todos os estudiosos, percebemos que ninguém descobriu isso também. Pode ser que não haja outra razão além de Deus ter dito limpo ou impuro. Pense na escolha de Israel como nação. Existe algum motivo pelo qual Deus escolheu Israel em vez dos cananeus? Ele escolheu os israelitas por serem tão puros espiritualmente? Eles não eram. Nós sabemos o quanto os profetas denunciaram Israel por ser idólatra. Sabemos que o exército de Israel era pequeno e mal preparado. Por que Deus escolheu Israel e não alguma outra nação? Foi apenas a escolha soberana de Deus. Isso é tudo. Não havia nada intrinsecamente bom neles, ou intrinsecamente pior em qualquer outro povo. Deus apenas fez uma escolha. Parece-me, portanto, que a explicação arbitrária, embora não explique tudo, dá sentido e condiz com o restante das Escrituras, enquanto as outras não conseguem fazer. Irmãos, foi apenas a escolha de Deus. Além disso, como a pureza e impureza é tratada no Antigo Testamento. Ezequiel 36, 24 a 27 diz assim: Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo.
Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observareis. Irmãos, no Antigo Testamento, os profetas estavam apontando para frente, dizendo que, em última análise, a limpeza só pode vir pela obra de Deus. Ezequiel foi bem claro aqui. A pureza só pode acontecer quando a parte interna do homem é transformada, quando ele é limpo e quando tem um coração de carne, em vez de um coração de pedra. Em outras palavras, a limpeza só pode vir por meio da nova aliança e por meio da vinda de Jesus Cristo, cujo sangue nos purifica de todos os pecados. Os profetas estavam apontando e esperando por isso. E vamos ao nosso terceiro ponto, a pureza e impureza no Novo Testamento. Quando chegamos ao Novo Testamento, descobrimos imediatamente que o nosso Senhor começa a falar em termos de limpo e impuro, principalmente porque os escribas e fariseus estavam disputando com ele. Em Marcos 7, por exemplo, eles discutem se Jesus e seus discípulos podem vir de fora e então começar a jantar. E eles não lavaram as mãos cerimonialmente. Naquela época, havia literalmente um ritual para lavar a mão. A lavar a mão demorava uns 10 minutos, né? Porque os judeus faziam um ritual mesmo para lavar as mãos. Isso é algo que os judeus acrescentaram à interpretação e ao significado do Antigo Testamento. Eles deram mais ênfase à limpeza conforme era por sua tradição, ou seja, a condição. Eu tenho que lavar a mão porque elas estão sujas, mas se eu lavar as mãos, elas vão ficar limpas. Era a condição que os fariseus pensavam. E o nosso Senhor diz: vocês não entendem que não é o que vem de fora que contamina o homem, mas o que vem de dentro que contamina o homem. Então Marcos diz entre parênteses: assim ele declarou que todas as coisas eram limpas. Ninguém realmente entendeu essas palavras até depois da morte de Jesus Cristo. Limpeza e impureza, em termos de comida, era o que distinguia um judeu de um gentio. O gentio comia de tudo. O judeu não. Uma implicação disso é que um judeu, para não comer o tipo de comida que Deus havia proibido, não poderia comer em uma casa de gentio, porque, sem dúvida, haveria contaminação. Isso construiu um grande muro de separação entre judeus e gentios. Israel não convivia de nenhuma forma com as demais nações. Essa distinção foi projetada no Antigo Testamento, mas teve que ser posta de lado no Novo Testamento. O livro de Efésios diz que a parede de separação que havia foi derrubada. A inimizade que existia lá foi tirada, e os judeus e gentios foram reunidos em um novo corpo, a igreja. Portanto, as distinções que separavam judeus e gentios devem ser postas de lado. Assim, em Atos 10, que nós lemos, Deus disse em uma visão a Pedro, judeu, que queria que ele comesse dessas coisas, que Pedro conhecia como impuras pela definição do Antigo Testamento. E Pedro disse: não, eu não como camarão, nem casquinha de siri, não como essas coisas. Mas Deus disse a ele 3 vezes: o que chamo de limpo, não chame de impuro. É Deus que diz o que é limpo e o que é impuro. Algo é limpo ou impuro porque Deus declara que é exatamente isso. Isso significa que se Deus declara novamente que algo que era impuro agora está limpo, está limpo. Deus estava falando: Pedro, senta aí, come a peixada de Cornélio, enquanto explica acerca do Evangelho. E Pedro teve muita dificuldade de entender isso. Porém, Pedro, no final, acata a ordem de Deus e senta com Cornélio para comer uma buia de bacon, ou uma feijoada, ou um feijão tropeiro, ou uma muqueca, ou um acarajé.
Uma muqueca com os peixes do mar Mediterrâneo. Pedro passou bem nesses dias com Cornélio. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo não apenas remove a barreira entre homens e Deus, mas remove todas as barreiras entre os homens, entre judeus e gentios. As distinções não contam mais, portanto, essas distinções não podem ser mantidas. É um erro manter as distinções alimentares do Antigo Testamento. Irmãos, quando chegamos ao Novo Testamento e a questão de se um cristão deve comer ou não essa carne, isso não é uma questão de preto no branco, não é uma questão de sim ou não, é uma questão de convicção pessoal. Veja, entenda, Pedro sentou com Cornélio e comeu a acarajé de Cornélio, mas depois Pedro pode ter voltado aos seus hábitos antigos, com o objetivo de ser bem aceito entre os judeus. O cristão pode comer livremente, sabendo que Deus lhe deu todas as coisas para comer. Porém, entretanto, todavia, existem cristãos que não entendem muito bem essas coisas. Existem cristãos que têm pensamentos diferentes desse. E, portanto, se não podem comer em sã consciência, não devem comer. Veja que importante. Se eu posso comer em sã consciência, mas faço com que um irmão mais fraco vá em frente e coma e contamine sua consciência, então eu pequei. O Antigo Testamento não deixou espaço para opções alimentares. O Novo Testamento deu. É a obra de Deus que está escrita em nossos corações. E é a obra do Espírito no nosso interior que nos guia quando tomamos esse tipo de decisão. Conclusão, meus irmãos. Existem duas motivações principais que devemos evidenciar, as quais os santos do Antigo Testamento também evidenciaram. Primeiro, amar a Deus. Segundo, amar ao homem, amar ao próximo. Temos uma escolha a fazer. A decisão não se baseia em algo que faz sentido aos nossos olhos, mas em quem é Deus. Israel deveria sentir aversão pelas coisas impuras, porque Deus sente assim a respeito delas. Em última análise, é o amor de Israel por Deus que estava em questão em Levítico. Se Deus diz que algo é impuro, se ele abomina, então eu abomino. Limpo e impuro, na Bíblia, é uma questão de categoria, não de condição. Irmãos, algumas aplicações. Primeira, o povo de Deus é chamado a ouvir e a obedecer a sua voz. Por que Israel não podia comer bacon? Porque Deus disse que não poderia. Por que Israel não poderia sacrificar aos ídolos pagãos? Porque Deus disse que não poderia. Por que Israel não poderia se misturar com as demais nações com casamentos? Porque Deus disse que não poderia. Irmãos, Deus é o Senhor que alcançou Israel com sua graça e deu as suas ordenanças. É óbvio que nós podemos encontrar muitas boas razões pelas quais Deus proibiu de fazer todas as coisas que ele proibiu. Mas nós não devemos procurar motivos para escutar a voz de Deus. Nós não devemos procurar motivos para obedecer a Deus. Por quê? Ele nos deu a sua graça, e isso nos basta. Por isso a igreja não deve adorar a outros deuses, porque isso é impuro. A igreja não deve se embriagar, porque isso é impuro. A igreja não deve viver em adultério, porque isso é impuro. O pecado é impureza, e a igreja não pode praticá-la. Segunda aplicação, amar a Deus e ao próximo é a questão. Quando olho para o meu vizinho crente e sei que ele não entende muito bem essas coisas, apesar de eu poder comer bacon, eu não vou comer bacon. Porque se eu fizer isso, eu farei tropeçar o meu irmão e estarei pecando por causa disso. Meu amor pelo próximo supera o meu amor pela comida, pela bebida, pelos usos, pelos costumes. Meu amor pelo próximo me diz: não coma. Portanto,
o que fazemos e o que não fazemos está basicamente enraizado no amor de Deus e no amor ao próximo. O mandamento do Antigo Testamento é aplicável na época do Novo Testamento. Qual foi o maior mandamento segundo Jesus? Amarás a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o maior mandamento. Terceira e última aplicação. Quando se trata de nosso relacionamento com Deus, quando se trata da questão de onde passaremos a eternidade, é uma questão bem definida. Todos aqueles que estão em Cristo são salvos e seus pecados perdoados. É uma categoria. Todos aqueles que confiam em qualquer outra coisa, incluindo suas obras, incluindo os santos, qualquer outra coisa, não estão em Cristo. Nesse sentido, nossa salvação é um sim ou não muito claro. Todos aqueles que confiam no sangue derramado de Jesus Cristo, derramado em seu nome, estão dentro da salvação. Limpo e impuro é uma categoria, não é uma condição. Todos aqueles que confiam em qualquer outra coisa a não ser Jesus Cristo estão fora da salvação. É um problema limpo, é um problema de limpeza e impureza. Ou estamos em Cristo, ou não estamos em Cristo. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, graças te damos, Pai, porque vemos que a Tua palavra é bela, Pai, e muito aplicável a nossos dias. Senhor, envia-nos Teu Espírito Santo, Pai, que a Tua palavra nos conforte o nosso coração, mas que também venha, ó Deus, a transformar nossos corações de pedra em corações de carne. Senhor, limpeza e impureza não é condição, é uma categoria. Senhor, que confiemos no nome do Teu Filho,